Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira live desta semana. Hoje nós vamos falar sobre autoimagem. O que será que é a autoimagem? Hoje nós vamos detalhar isso tudo e o que a autoimagem tem a ver com o meu emagrecimento, o que a autoimagem tem a ver com as coisas que eu escolho para poder alcançar o meu resultado. Essa live é muito reveladora, sério, foram coisas assim que eu precisei entrar em contato também para eu poder me reencontrar, né? Me reencontrar. Então seja bem-vindo. Uma aguinha. Para que a gente possa instalar na nossa mente um novo drive, a gente precisa entender o que é autoimagem e o quanto a autoimagem ela significa pra gente, o que ela significa e o quanto a autoimagem pode estar nos bloqueando, nos travando para avançar em direção ao resultado que a gente deseja, certo? Então, vamos lá. Oi, Flavinha. Oi, SJ Wine, não sei qual é o seu nome, nem sei se você fala português, porque pelo jeito aqui não tá em português o seu nome, né? Mas sejam bem-vindos então. Hoje nós vamos falar sobre autoimagem. Então, eu já vou começar a nossa live, porque tem bastante coisa legal hoje pra gente conversar. E eu quero começar já dando uma definição do que é autoimagem, né? E aí nós vamos entender um pouquinho sobre o quanto ela é importante a gente entender a nossa autoimagem e às vezes precisar ressignificar essa autoimagem para que a gente consiga efetivamente emagrecer e permanecer magro, certo? Então, se você está em busca do seu emagrecimento definitivo, aqui a gente fala sobre emagrecer de forma baseada em dois princípios, que é o equilíbrio nutricional e a mudança de hábito, a mudança de comportamento. Sem mudança de comportamento é impossível a gente emagrecer. Então, o que é importante a gente entender sobre a autoimagem? A autoimagem é a forma que eu me olho, que você se olha, que você se enxerga, segundo a lente de quem te ensinou, seja seu pai, sua mãe, professor, seus avós, aquela pessoa que tinha autoridade sobre a sua vida. Às vezes uma, duas ou mais pessoas que tiveram envolvidas no seu processo ali de desenvolvimento, certo? Então, quem criou você que era responsável, né, por essa autoridade sobre a sua vida quando você era quando você estava na infância, é a pessoa da qual implantou em você a imagem da qual você percebe de você hoje, certo? Então, nada mais é do que você se enxerga a partir dos olhos daquela pessoa que teve autoridade sobre você. E a gente precisa, muitas vezes, ressignificar a nossa autoimagem, porque muitas vezes essa autoimagem, ela foi imposta, ela foi implantada em nós, de uma forma onde criou em nós vários bloqueios, certo? Então a gente precisa ressignificar a nossa imagem e às vezes, né, ela é desproporcional porque ela foi criada por uma outra pessoa, só que é o modo com que a gente se enxerga hoje. Então, por exemplo, muitas pessoas, né, elas têm, vamos supor, dificuldade financeira. E a grande maioria das pessoas tem essa questão da escassez muito forte, muito grande. E a gente sabe que o dinheiro, ele não cura ninguém, ele não cura a escassez, né? Não é porque você se sente uma pessoa escassa que o fato de você ter dinheiro vai fazer com que você se sinta uma pessoa rica. Tem muita gente que mesmo com dinheiro não se sente rico. E isso tem a ver com a autoimagem. Isso tem a ver com a forma com que a gente enxerga a nosso respeito. E essa forma, ela foi implantada. E foi implantada em nós através do quê?
através, muitas vezes, da palavra, né? Porque a palavra, ela pode mudar tudo. Ela pode, inclusive, mudar a sua autoimagem. Quer ver um exemplo? Você, por acaso, já ouviu assim, ó... vamos supor que seus pais fossem separados, são separados, né? Então, se você tem os pais separados, você já ouviu a sua mãe falar: olha, você vai ser igualzinho seu pai. Você é igualzinho seu pai, mulherengo, gosta de beber. Ou ao contrário, né? Se você é mulher e o seu pai fala: olha, você é igualzinho a sua mãe. Você, olha, não dá valor pra família. Daqui a pouco você vai largar a sua família. Ou, no caso de você, por exemplo, ouvir pessoas que falavam pra você, né? Eu tenho algumas frases que eu me lembro, assim, né? Eu fui fazer essa reflexão, fui buscar um pouco na minha vida em relação a essa questão da autoimagem e para ressignificar, porque se a gente não ressignifica a nossa autoimagem, a forma com que a gente se percebe, e a gente se paralisa muitas vezes e a gente não consegue avançar e não consegue encontrar e desfrutar daquilo que nós somos criados para ser, certo? Então, oi Flavinho, oi Nancy, oi Fábio, Cacá, sejam bem-vindos. Nós estamos falando hoje sobre autoimagem e nós estamos inclusive falando sobre a importância da gente ressignificar a nossa autoimagem para a gente alcançar o objetivo que a gente deseja. Hoje nós estamos falando especificamente do emagrecimento, mas isso pode servir para qualquer área da nossa vida, né? Então, a autoimagem, como eu disse aqui no começo, ela nada mais é do que a forma com que eu olho para mim, segundo a lente das pessoas que tinham autoridade sobre a minha vida, daquelas pessoas que me ensinaram alguma coisa, né? Então, a partir das palavras que foram derramadas sobre a minha vida, sobre as minhas coisas, sobre a sua vida, você hoje se enxerga, né? Oi, Ellen, seja bem-vinda! Então, eu me lembro, assim, né, de ter ouvido, eu era uma criança, assim, que eu já tinha essa questão do empreendedorismo bem, assim, bem aflorado em mim, sabe? Sabe o que eu fazia? A gente morava num sobrado quando eu era criança, meus pais ainda eram casados. Eles se separaram, eu tinha 9 anos. E eu me lembro, assim, de ser uma criança muito ousada, sabe? Uma criança muito comunicativa, sabe? Eu chegava, assim, nos ambientes e eu queria liderar as brincadeiras, sabe? Eu sempre me colocava, assim, para organizar as coisas, sabe? Para criar coisas novas, né? E eu me lembro, assim, de eu ter essa questão do empreendedorismo, eu me lembro de gostar muito de vender as minhas coisas. Então, o que eu fazia? Eu dava um jeito de conseguir as coisas que eu queria, né? Pedia pro meu pai, convencer meu pai de comprar alguma coisa pra mim, ou minha mãe, enfim. E aí eu pegava essas coisas e eu queria fazer dinheiro com aquilo. Então, o que eu fazia? Eu fazia lojinha na minha casa. Eu fazia lojinha, então meus pais, assim, eles sempre conviviam muito com amigos, né? Sempre tinha vizinho, parente, amigos, então eles sempre estavam ali com gente, com bastante gente. E essas pessoas muitas vezes tinham criança também, então as crianças vinham, né? A gente ficava brincando e os meus pais ficavam fazendo as coisas deles. E eu me lembro de eu pegar um sofá que eu tinha em casa, que era tipo um sofá-cama, que eram tipo 2 colchões, um em cima do outro, sabe? Só que eu tinha vários daqueles lá, né? Na minha casa tinha vários daqueles colchões. Então eu fazia uma bancada assim, ó, e colocava as coisas para vender. Aí todos os adultos tinham que vir. E aí eu vendia todas as coisas. E muitas coisas que meu pai comprava, ele comprava só porque eu tava vendendo. Então depois eu pegava de volta. E ele falava: você me vende as coisas, depois você pega de volta. Porque eu queria vender de novo, queria fazer mais dinheiro, sabe? Então, assim, eu era muito ousada, assim, nas coisas, né? Eu gostava de desfilar, então eu fazia com aqueles mesmos colchões, eu fazia passarela, eu fazia show, montava show, treinava todo mundo, ajudava todo mundo a organizar as coisas, fazia maquiagem nas pessoas, pegava os vestidos, as roupas e tal, e punha todo mundo pra assistir. Todo mundo tinha que assistir esses shows. E aí, assim, eu ouvia muitas frases por conta dessa minha ousadia, dessa minha impetuosidade, né? De fazer as coisas, de ir atrás das coisas que eu queria, sabe? De batalhar pelas coisas que eu queria. Eu me lembro, assim, que tudo que eu sempre quis na minha vida, tudo que eu queria na minha infância, eu conseguia. Eu dava um jeito de conseguir, sabe? Então, assim, as coisas vinham, assim, com dificuldade, né? Eu tinha que dar o meu jeito, eu tinha que aprender a conversar, eu tinha que argumentar as coisas que eu queria. Mas dificilmente os meus pais encontravam argumentos para dizer não,
Só que daí, o que começou a acontecer, né? Começou a acontecer que toda essa minha ousadia, essa minha forma de me comunicar e tudo mais, ela começou a ser alterada. Olha só, que importante. A nossa live hoje é mesmo profunda. Não é sobre mim, mas eu vou compartilhar com vocês a minha história, porque eu tô no processo de ressignificar as minhas áreas, algumas áreas da minha vida. E eu quero ajudar você a perceber e entender isso. Então, eu ouvia frases como... você é distraída. A minha mãe era chamada na escola porque os professores falavam que eu era distraída, que eu não prestava atenção nas aulas, que eu não gostava de estudar. E aí a minha mãe falava isso pra mim. Ela falava, você não gosta de estudar, né? Meu pai, você não gosta de estudar, você tá sempre na média, você tá sempre na média, sempre a rainha dos Cs. Meu pai me chamava de rainha dos Cs. Você é a rainha dos Cs, você mal consegue passar de ano, vou ter que te mudar de escola pra você conseguir passar de ano, né? Ele não falava na maldade, ele falava por amor. Ele não falava para me maltratar. Só que tudo aquilo foi mexendo com a minha autoimagem, né? Eu fui me colocando numa posição de que, meu Deus, realmente eu não sou uma pessoa estudiosa, eu não presto atenção nas coisas, eu tô distraída, porque eu era muito criativa, sabe? Eu era muito criativa, eu ficava ali criando minhas coisas, né? Ficava pensando qual era o show, qual era a brincadeira, qual era a coisa que eu ia vender. Só para vocês terem uma ideia, quando eu tava no 4º ano, eu levava lanche natural que a minha mãe fazia para vender na escola. E a minha mãe me dava ali uma porcentagem. Claro, tinha que ser negociado, né? Isso. Só que isso foi sendo cada vez mais deturpado. Por quê? Porque eu ouvia frases como: você causa ciúmes nas pessoas, você só quer aparecer, você tem que estudar e passar num concurso público, ser funcionária pública para você ter segurança. Eu já construí tudo o que você precisava, você não precisa fazer mais nada, agora você tem que fazer o mínimo, que é cuidar daquilo que eu já consegui para você. Sabe? Então, tudo isso são lanças, né? São setas que as pessoas vão lançando sobre a nossa vida. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente cresce acreditando que a gente é aquilo que as pessoas estão dizendo que a gente é. Porque uma palavra, ela é uma semente. O mundo foi criado por Deus através da palavra. E a palavra, ela tem um poder tanto de destruir quanto de salvar uma vida. É impressionante o que a palavra pode fazer. E aí eu queria saber de você, se faz sentido isso pra você, se você alguma vez resgata lá, né, na sua infância, frases que você ouvia e que fizeram com que você crescesse adulto hoje, pensando que você é aquilo que as pessoas diziam de você, que é essa imagem que você criou. E muitas vezes você se tornou uma pessoa insegura, insatisfeita, né? Que muitas vezes, na maioria das vezes, desconta as suas emoções na comida porque você não sabe lidar com frustração, você não sabe lidar com não, você nem sabe dizer não, porque você acaba aceitando aquilo que as pessoas falam de você, né? Porque quando a gente é criança, a gente não sabe se defender disso, a gente nem entende isso. E é por isso que é tão importante a gente passar a entender isso agora. Por quê? Porque quando as coisas estão no nosso inconsciente, a gente não tem como mudar. Mas uma vez que a gente traz isso para o nosso consciente, aí a gente já tem como fazer uma alteração. Você já está escrevendo o seu livro? Ai, eu tenho vontade, né? Olha. Então, quem sabe? Você tá me motivando a fazer muitas coisas, viu, Ellen? Vamos ver. Então, assim, você já ouviu, assim, por exemplo, eu me lembro que a Ana Laura, minha filha, ela comia muito devagar. E aí a professora me chamou um dia na escola para dizer para mim: Amanda, a Ana Laura é muito lenta, ela come muito devagar. Todo mundo já terminou e ela ainda tá comendo. E eu pensava assim, pra ser magra tem que comer devagar, não pode engolir a comida. Agora, a pessoa tá querendo fazer uma alteração. Tudo bem, eu tinha que conversar com a Ana Laura, mas chamar ela de lenta, ficar acelerando ela, sabe? Falar pra ela que ela é devagar, o que vai acontecer? Ela vai crescer achando que ela é lenta, que ela é devagar, que ela não dá conta de fazer as coisas, certo? Ela vai olhar para as incapacidades dela, para as dificuldades dela e, sem perceber, as pessoas vão distorcendo a nossa autoimagem, elas vão mostrando pra gente que, na verdade,
a gente não é aquilo que a gente nasceu para ser. E a gente acaba acreditando nisso. Porque aquilo é tão rotineiro, porque as pessoas lançam essas palavras sobre a nossa vida de forma tão, sabe, tão intensa. Oi, lindeza, que saudade. Olha, minha amiga da faculdade aí, uma nurse. Saudade, amiga. Então, assim, o que é importante a gente entender? Que essas frases a gente tem que se policiar para não falar para os nossos filhos. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente cresce parecido com os nossos pais. Nós somos imagem, né? E a gente cresce parecido com os nossos pais. E aí a gente acaba falando para os nossos filhos aquilo que os pais falavam pra gente. E a gente cria filhos inseguros, insatisfeitos, né? Crianças que não conseguem avançar em várias coisas, sabe? E a gente não entende por quê. Crianças que têm problema com a alimentação, que não sabem lidar com os impulsos alimentares, não sabem lidar com as suas emoções, né? Por conta de, muitas vezes, nós falarmos para eles coisas que fazem com que eles alterem a autoimagem, a forma com que eles percebem deles mesmos. E os pais, muitas vezes, né, muitos pais, e é por isso que o mundo tá tão perdido, porque muitos pais que também não receberam, então a culpa não é dos pais, mas é de uma geração toda que veio vindo dessa forma, eles não construíram a autoimagem dos seus filhos, eles deturparam a autoimagem dos seus filhos. E depois na vida adulta, a gente que lide, né? A gente que lide. Eu sei todas as coisas que eu precisei resgatar a respeito da minha autoimagem para eu conseguir estar aqui hoje com vocês nessa live. Eu precisei resgatar aquela menina que aos 6, 7 anos de idade organizava shows em casa, que desfilava, que acreditava que ia ser modelo, né? Que ia andar na passarela e que gostava de... Eu lembro daquela música do... Ai, meu Deus, como que chamava aquele cara? Que era um peixe para em seu límpido aquário mergulhar. Gente, eu cantava aquilo. E as minhas irmãs falavam assim pra mim, nossa, você não canta bem, você tem uma voz terrível. E eu, assim, hoje eu sonho de cantar pra Deus e eu lembro da minha irmã falando pra mim, olha, você tem uma voz muito feia, você é muito desafinada. Não é culpa das pessoas, as pessoas não sabem o que estão fazendo. Fagner, isso mesmo, eu mandei um monte de mensagem e caí. Não entendi, Lê. Então, assim, essas palavras, elas vão penetrando dentro do nosso coração. E muitas vezes, quem sabe, Deus tinha um sonho pra mim de eu ser uma cantora, pra ele, assim, né? Uma cantora de louvor que eu ia adorar. E, de repente, aquilo que foi implantado na minha mente, eu simplesmente abandono o meu sonho porque eu passo a acreditar naquela imagem de pessoas que tinham autoridade sobre mim, me diziam, certo? Então, isso não tem a ver só com autoimagem, mas tem a ver também com autoestima, que tem a ver com autoimagem. Então, muitas vezes, né, a gente vê essas situações onde palavras vão sendo lançadas sobre a nossa vida, que vão deturpando a nossa autoimagem, que vão fazendo com que a gente deixe de perceber quem nós somos, na verdade. E sabe quem nós somos? Nós somos filhos amados de Deus. É isso. Você foi sonhado, você foi desenhado, você foi planejado, você não é um acaso, você não veio nesse mundo por acaso, você foi realmente desejado. E você foi desejado a ponto de ser governante. Isso está escrito na palavra, está escrito na Bíblia. Você nasceu para governar sobre todas as coisas. Não existe empresa nenhuma maior, não existe nenhum inimigo, nada maior e mais importante para Deus do que a sua vida, do que você. E olha só, que muitas vezes a nossa autoimagem, ela é deturpada por causa disso. Primeiro, que eu nem sabia que eu era isso que eu descobri que eu sou. Eu nem sabia que eu era assim, eu sabia que tinha um Deus, eu sabia que Deus me amava, mas eu não sabia que eu era imagem e semelhança de Deus. Eu não sabia que eu era filha amada de Deus, porque uma vez que você acessa essa identidade e você não permite que nada nem ninguém altere a sua identidade, você ressignifica a sua autoimagem e você passa então a descobrir quem você nasceu para ser.
E sabe quem você nasceu para ser? Uma pessoa que governa sobre todas as coisas. Dentro de você tem um ser infinito, um polo assim absurdo de criatividade, de ousadia, de força, de determinação. Tudo isso está dentro de você. Só que o problema é que como a nossa autoimagem ela foi deturpada, às vezes quando a gente era criança, às vezes dentro de um relacionamento amoroso, a sua imagem é deturpada, né? Às vezes, sempre assim, através de pessoas que tiveram autoridade, né? Por quê? Porque o que as pessoas não querem? Qual foi a forma que nós fomos configurados para ser? Nós fomos configurados para ser pessoas estáveis, trabalhadoras, comportadas e que não dão trabalho. É isso que os pais querem que os filhos sejam. Pessoas que não dão trabalho, crianças que não dão trabalho. Não querem crianças que exploram, crianças que descobrem, crianças que ousam, crianças que criam. O que a gente quer são crianças dentro de uma caixinha, né? Uma criança mini adulto. Eu sei porque eu também, não sabendo disso, fiz isso também com a Ana Laura. Agora com a Lala eu já fiz diferente, porque eu já aprendi coisas diferentes. Eu já ressignifiquei muita coisa na minha vida. Então, quando a gente programa, né? O que a gente quer? A gente quer programar, a gente quer configurar os nossos filhos, e nós fomos configurados dessa forma também, porque nós não fomos configurados para serem seres livres, que ousam, que buscam, que governam, sabe? Que encontram. Nós fomos modelados, configurados para sermos pessoas que são estáveis, são trabalhadoras, né? Eu me lembro do meu pai dizendo para mim: Amanda, você não pode depender de homem, você não pode depender de marido, você tem que ser independente, e você tem que trabalhar para manter as coisas que eu te dei, né? Então, assim, isso tudo bloqueou por muito tempo aquilo que eu verdadeiramente sou. Eu não nasci para só aceitar aquilo que me deram, eu nasci para conquistar. Eu nasci para governar, eu nasci para quebrar barreiras, né? Eu nasci para falar tudo aquilo que Deus coloca no meu coração. Só que eu deixei o meu ímpeto, deixei quem eu sou, deixei quem eu nasci para ser por conta da autoimagem que eu criei a partir daquilo que me disseram que eu era. Quantas vezes você também não faz isso? E aí sabe o que acontece? Você não sabe lidar com essas emoções, e você desconta na comida. Você desconta na comida as suas frustrações. Você acha que escolher coisas saudáveis dá muito trabalho e que é melhor então comer mesmo, porque já que você nasceu mesmo para ser uma pessoa que não evolui, uma pessoa que tem um emprego mais ou menos e tem que aceitar aquela situação que você tá. Então você aumenta a sua frustração, fica cada vez mais frustrada, muda completamente a sua autoimagem e aquilo que você nasceu para ser e desconta tudo isso na comida. Quem aqui tá se identificando com isso, né? Coloca um joinha aí pra mim se você também sente que por um tempo na sua infância, pode ser por pastor, pode ser como fala? Professor, por algum instrutor, por às vezes um inspetor de alunos, né? Que falou alguma coisa pra você e deu um choque de realidade, você carrega aquilo por toda a sua vida, né? Pode ser pessoas que tenham uma posição assim muito delicada na sua vida, que são seus pais, por exemplo, né? Que tem, inclusive, se você quer entender um pouco como funciona essa parte, um dos livros que mais me ajudou a descobrir isso, né? A descobrir como funciona tudo isso, foi um livro chamado Mais Esperto que o Diabo. Esse livro é fantástico, inclusive tá na hora de eu ler ele de novo, que faz anos já que eu li. Então, assim, esse livro me ajudou a entender, né, como os pensamentos são flechas que vêm na nossa mente e nós não sabemos o que é bom do que é o ruim. Então, a gente recebe muitas flechas
o tempo todo através dos nossos sentidos, seja da nossa visão, daquilo que a gente vê, quantas coisas que você viu na sua infância que criou em você uma imagem deturpada a seu respeito. Às vezes é aquilo que você ouve, né? Que é a palavra, que é a lança da palavra, que é muito poderosa. Às vezes é um estímulo, né? Um cheiro, um estímulo que vem ali através do seu nariz. Às vezes é algum gosto, alguma coisa que, né, você provou. E aí o que acontece? Ou que você tocou, né? Então é através dos sentidos, as lanças começam a vir na nossa mente. Geralmente é a palavra, mas existem muitas outras. E aí a sua mente, ela não sabe o que é bom e o que não é bom, o que é ruim e o que não é ruim. Então imagina a sua mente assim, ó, como se fosse uma bola, e tem a parte consciente, que é um anelzinho assim dentro dessa bola. Então imagina que a bola é um anelzinho assim, ó, pequenininho aqui dentro dessa bola. E a parte subconsciente é o seu inconsciente. O seu inconsciente pega quase toda aquela bola. Então entram flechas ali que vão ficando guardadas no seu inconsciente. E agora, o que nós estamos fazendo? Estamos trazendo uma dessas flechas, né? Algumas dessas flechas que você não sabe quais são boas e quais são ruins, porque também tem muita flecha boa. Tem muita flecha, por exemplo, a minha mãe, ela falava assim pra mim, você nasceu pra ser livre, você vai viajar o mundo. Olha só como o poder, olha o poder da palavra, gente. Olha o poder da palavra. A minha mãe, ela sempre me disse que eu nasci pra ser livre. E que muitas vezes as pessoas queriam que ela colocasse limites pra mim. E ela falava assim, eu não posso pôr limite pra Amanda, porque ela nasceu pra ser livre. Ela vai viver pro mundo, ela vai desbravar o mundo, ela vai viver muitas experiências. E olha aqui, eu em Portugal, desbravando o mundo, já fiz intercâmbio nos Estados Unidos, já fiquei lá 2 anos também. Então olha o poder que tem a palavra de alguém que realmente tem influência e autoridade sobre você. Só que às vezes, do mesmo jeito que vem pro bem, vem também pro mal, como eu citei aqui alguns exemplos. Você quer se aparecer, você é muito metida, você causa ciúmes nas pessoas, onde você tá, você rouba a atenção de todo mundo. Era esse tipo de flechas do mal que eu ouvia e eu acreditava nisso. Então, muitas vezes eu segui a cartilha, eu estudei, fiz faculdade, depois da faculdade eu prestei concurso público, eu entrei no concurso público, eu trabalhei no concurso público por 10 anos, 10 ou 12 anos, até que essa questão da minha autoimagem, ela gritou tão forte dentro de mim, sabe? Porque pra mim não tem coisa mais complicada do que eu ter que fazer algo que foge dos meus princípios e dos meus valores, sabe? E que eu tenho que entrar dentro de uma caixinha e olha, tá bom, eu sou concursada, então eu tô aqui dentro e não saio, sabe? Eu vendo pessoas adoecerem por conta de diabetes, por conta de pressão alta, por conta de hipertensão, pessoas adoecendo de câncer. E eu sabia que o problema de tudo isso estava no estilo de vida daquela pessoa, estava na alimentação daquela pessoa e eu não podia fazer nada porque a pessoa já chegava doente. A gente não consegue ter um controle tão grande da prevenção, porque apesar da saúde pública ter a ênfase na prevenção, a gente não trabalha na prevenção. A gente trabalha na área curativa, infelizmente. E aquilo começou a borbulhar dentro de mim. Só que ao mesmo tempo eu levei muito tempo para conseguir tomar a decisão, porque eu ouvia do meu pai, você enjoa das pessoas, você sempre quer abandonar as coisas, você nunca vai até o fim. E você precisa prestar o concurso e ficar nesse concurso, porque pro resto da vida você vai estar garantida. E tinha uma coisa dentro de mim que falava, não, vai, desbrava, você tem tanto pra conquistar, você tem tanto pra fazer, você tem um mundo pela sua frente. E ao mesmo tempo tinha um outro lado meu que falava, não, você tem que ter segurança, você tem que ter o seu salário caindo na sua conta todo quinto dia útil de todo mês pro resto da sua vida. Faça chuva ou faça sol, goste ou não goste, seja feliz ou infeliz. Eu vi o meu pai por muitos anos trabalhando infeliz, ele não gostava do que ele fazia.
Mas ele trabalhava porque ele precisava, né? Porque ele acreditava que ele precisava e porque esse concurso dava para ele a vida da qual ele queria financeiramente. E trabalhou muitos anos concursado, se aposentou e tudo mais. Então essa era a cartilha que foi desenhada para mim. E eu segui até o dia que eu conheci, que na verdade foi uma chave que virou dentro da minha mente, que foi um paciente que chegou para mim já com um quadro de diabetes, com a glicemia muito alta, com prescrição de insulina. E ele chegou para mim com essa prescrição, eu era responsável por entregar aquele aparelho, que é o glicosímetro, e ensinar a pessoa a verificar a sua diabetes e também ensinar ele a aplicar insulina, ensinar os familiares a lidarem a partir daquele momento com o paciente diabético. Eu tinha que ensinar as pessoas a lidarem com o paciente diabético. Mas quando esse homem chegou para mim, e eu já estava vendo vários casos, e eu já estava indignada, eu falava, meu Deus, eu sei o que fazer antes dele precisar tomar essa insulina. Não é possível que esse homem vai ficar tomando insulina 2 vezes por dia pro resto da vida dele, sendo que ele não é diabético. E aí eles falavam, não, como não é? Tá aqui no exame. Não é, eu sei o que fazer para que ele deixe de tomar esse remédio, para que ele não precise da insulina. Ele ainda não é diabético, ele tá com pré-diabetes e eu sei o que fazer. E aquilo me incomodou tanto aquilo me incomodou, que eu peguei aquela prescrição médica com muita ousadia, aquilo que eu nasci para ser, e fui até a sala do médico. Era o médico mais difícil que tinha. Ele chegava, não olhava na cara de ninguém, sentava lá, canetava tudo, botava tudo para acontecer e ia embora. Não falava bom dia, não falava boa tarde, não falava nada. E eu nem acreditava em Jesus na época, né? Nem conhecia Jesus na época. E ai, Senhor, me ajuda a falar com esse homem, porque eu preciso salvar a vida desse paciente aqui. Não posso deixar ele tomar insulina, sendo que o problema dele não vai ser resolvido, porque a vida dele não vai mudar, né? O estilo de vida dele não vai mudar. Não adianta eu querer que ele tome, que eu só entregar para ele essa parte curativa e não mudar a raiz do problema. E aí fui lá né? Deixa eu ver o que o Leandro escreveu aqui. Lembra que você perguntava se eu tinha medo de não ter emprego CLT? É verdade. E assim, uma das coisas que mais me incomodava na minha relação com o Leandro era que ele era muito do mundo, assim, tipo, uau! Ele tinha acabado de voltar da Espanha. Ele trabalhava em São Paulo e ficava 3, 4 dias por semana em Amparo. E assim, ó, tipo, ele tava na paz, sabe? E aí, né, um dia minha mãe falou pra mim, Amanda, o que esse cara quer da vida? E aí eu tive que falar pra ele, né? Eu falei, olha, minha mãe perguntou aqui o que esse cara quer da vida, né? Ele falou, eu quero casar com você. Mas que jeito, meu filho? Que jeito que nós vamos casar desse jeito? Pensa num homem que se sacudiu, comprou uma moto, fez um monte de paciente particular, juntou dinheiro, em 6 meses me pediu em casamento. Ah, meu amor maravilhoso. Mas voltando aqui, né? Eu fui pedir pro médico se ele me deixava cuidar desse paciente. Orientar a alimentação, controlar a diabetes dele, tudo isso antes de começar a aplicar a insulina. Ele olhou bem pra minha cara assim, olha, eu lembro até hoje, ele tava escrevendo assim. Ele parou o que ele tá fazendo, ele olhou pra mim e falou assim, você vai mesmo assumir essa responsabilidade? Eu respirei fundo e falei, vou sim, senhor. Aí ele falou assim, faz o que você achar melhor, então. Ai. Aí tava lá, aquela responsabilidade no meu colo. Mas sabe o que aconteceu? Durante 10 dias eu cuidei desse paciente, fiz toda a orientação para ele. Ele ia todos os dias lá para eu fazer os exames de glicemia nele. Nós acompanhamos tudo, conversei com a família dele, expliquei para ele, né, tudo que precisava mudar, tudo que precisava acontecer. 10 dias depois eu pedi um novo exame, né, pro médico para colher a glicemia dele em jejum. Eu levei pro médico todos os exames que eu tinha colhido dele, mais a glicemia em jejum. Esse médico deu um pulo da cadeira, ele arrancou a prescrição médica da minha mão, rasgou a prescrição da insulina e falou, Amanda, esse paciente não pode tomar insulina, se ele tomar ele vai morrer. Eu falei, pois é, doutor, não pode. E depois desse caso, gente, virou uma chave tão grande na minha vida.
Eu falei, eu não posso ficar aqui de braços cruzados. Eu não nasci para ser uma funcionária pública medíocre, que tá aqui só aceitando todas as coisas que vêm pela frente. Não tô dizendo que são todos que são assim, não. Tem gente que briga, que luta, que vai atrás e que trabalha na prevenção. Tem muita gente boa na saúde pública, muita gente boa na saúde pública, sério. Mas também tem muita gente que só quer estabilidade, né? Que tá ali só por tá, sabe? Só por fazer. E eu não queria mais aquilo pra mim. Eu não queria mais aquele ambiente pra mim. Eu realmente queria fazer a diferença na vida das pessoas, né? Que fosse uma vida, mas que eu tinha certeza que aquela vida, ela tinha sido salva, né? Era aquilo que eu queria, era aquilo que eu desejava. E foi então que eu resolvi enfrentar essa situação, né? Foi aí que eu comecei a mudar a minha autoimagem, comecei a resgatar quem eu sou e quem eu nasci para ser. Eu, na época, tava com sobrepeso, tava descontando todas as minhas emoções na comida, eu tava frustrada, chateada, não gostava do que eu tava fazendo, mais frustrada ainda porque eu lembrava das coisas que eu ouvia quando eu era criança. E eu tava muito insatisfeita com o meu corpo, ganhando peso, sabe? Sempre assim, muito desanimada, sabe? Ai, nossa, não acredito que eu tenho que trabalhar, me arrastando mesmo. E tudo que acontecia, eu comia saudável, gostava de frutas, verduras, legumes e mesmo assim ganhava peso e não entendia o que estava acontecendo comigo. E aí eu descobri que o problema estava na minha autoimagem, o que eu estava enxergando a meu respeito. E foi quando eu percebi, eu apliquei em mim mesma, né? Conheci um casal que me ajudou, porque eu já tinha passado por vários nutricionistas, já tinha feito dieta, já tinha feito várias coisas. Eu só não tomei remédio para emagrecer, porque eu sei dos efeitos colaterais do remédio, sei que aquilo não ia resolver o meu problema, né? Então, do resto, eu fiz de tudo para conseguir emagrecer e não conseguia. E era tão interessante porque eu fazia grupo de obeso, grupo de hipertenso, grupo de diabético, grupo de não sei o que, grupo de não sei o que lá. E eu mesma não conseguia emagrecer o meu corpo. Eu tava 14 quilos acima do meu peso. E foi nesse momento que a minha chave virou, porque eu conheci um casal que me apresentou, né, um programa de emagrecimento. Eu comecei a seguir. Na primeira semana eu emagreci 1,5 kg, 15 dias depois 3 quilos, um mês depois 8 quilos e em 60 dias eu tava 14 quilos mais magra. Eu fiquei alucinada. Eu saí de férias e quando eu voltei um mês depois eu tava 8 quilos mais magra. Pensa, todo mundo no meu trabalho fez assim: o que aconteceu com você? Meu Deus, o que você fez pra emagrecer? Também quero. E aí eu fui, conversei com esse casal, falei, tá todo mundo me perguntando o que fazer. Ele falou, Amanda, você tem duas opções. Ou você me encaminha esses clientes e eu cuido deles pra você. Ou então você aprende a fazer o meu trabalho, eu te ensino tudo o que você precisa fazer e você acompanha esses clientes. Meu Deus, que oportunidade de trabalhar na prevenção. Pronto, fez um clique na minha cabeça. E aí eu tomei a minha melhor decisão. Eu percebi que através do online eu poderia estar em qualquer lugar do mundo, que eu podia ser livre de trabalhar a partir da minha casa, com a minha filha dormindo aqui do lado, meu marido também trabalhando em algum lugar, e eu poderia ser livre para ajudar as pessoas a controlarem o peso, serem mais saudáveis, resgatarem a sua autoestima, ressignificarem a sua autoimagem. E foi aí que eu abracei essa ideia e sem falar nada pro meu pai, eu pedi demissão do meu emprego público. Eu pedi demissão do meu emprego público porque eu já tinha muitos clientes e eu já estava superando, os meus ganhos já superavam aquilo que eu ganhava como enfermeira. E um mês depois eu contei pra ele. E eu contei pra ele desse jeito. Eu falei, olha, já tava a família inteira, eu falei, eu já vou contar pra você, porque assim você já nem precisa sofrer, porque já faz um mês, eu já pedi demissão, já saí do emprego e não tenho mais nada pra fazer, já assinei minha carta de demissão do meu emprego público. Aí foi aquele choque, assim, né, pra todo mundo, ficou todo mundo assim, ó, olhando pra mim. Só que essa sou eu. Essa sou eu. Eu por muitos anos me deixei abater, engordei, comi as minhas emoções, não conseguia emagrecer, porque tudo que eu passava, tudo que eu sentia e aquele casulo do qual a minha autoimagem estava completamente distorcida e eu ali dentro vivendo uma vida que não era minha, vivendo uma vida que eu não nasci para viver. E eu não tô falando do emprego público, não, eu tô falando daquilo que eu acreditava a meu respeito ou daquilo que eu deixava de acreditar a meu respeito, certo? Então, com tudo isso, eu entendi que eu precisava ressignificar a minha autoimagem.
E foi só dessa forma que eu consegui efetivamente emagrecer, ter ousadia para mudar de emprego, mudar de carreira, ter segurança para bater no peito e falar, vem comigo que eu sei o que fazer para te ajudar a emagrecer, sabe? Então tudo isso me fez ressignificar aquilo que eu sou e aquilo que eu posso entregar para as pessoas também. E aquilo que eu quero dizer para você hoje é que hoje você também pode ressignificar tudo aquilo que foi falado a seu respeito e que não é verdade, mas que você tomou aquilo como verdade. Talvez hoje nessa live você tenha consciência daquilo que tá lá guardadinho, escondido dentro de você. Mas lembra que o nosso inconsciente é enorme. Queria estar com a minha lousa aqui atrás agora que eu ia desenhar para vocês verem. O nosso inconsciente, ele é enorme, é uma bola desse tamanho assim. E o nosso consciente é uma bolinha, como se fosse um ralo ali, ó. Imagina um ralo no meio de uma sala. É isso. Uma sala redonda, imagina uma sala redonda e um ralo no meio da sala. Quando a flecha que lançaram contra você, contra a sua autoimagem, te passar por aquele ralo, você vai ter consciência daquilo que estava deturpando a sua autoimagem. E quando você tem consciência, você tem como trabalhar na sua autoimagem. E o que é, na verdade, que você precisa ressignificar? Você precisa ressignificar quem você é. Quem você é? É uma pergunta que eu quero te fazer. Quem você é? Você sabe o que é autoimagem? Vocês sabem o que é autoimagem? Vocês querem saber o que é autoimagem? Vamos revelar? Ai, gente, eu tô vendo tudo minhas amigas da faculdade. Que saudade de vocês, lindas. Oi, Soninha, sogra. Oi, Carol. Olha, autoimagem, que é você, imagem, que é Deus. Imagem, que é você, é a imagem e semelhança de Deus. Então, a imagem é aquilo que você retroalimenta você. Uma vez que você entende que você é filha amada de Deus e que você nasceu para governar sobre todas as coisas e a imagem e semelhança do Criador, você ressignifica tudo o que falaram a seu respeito e sabe, ó, bate a sua poeira e fala, eu não sou isso que você disse, o que eu sou é isso, eu nasci para isso, eu tenho essa governança aqui. Aquilo que as pessoas falam vira como se fosse um tampão na sua orelha e você deixa de ouvir aquela lança que vem contra você, que muitas vezes vem por amor. Sabe o que meu pai fez? Trabalhou duro a vida inteira para dar pra gente uma vida mais confortável, uma vida, uma herança, né? Deixar pra gente coisas que a gente pudesse desfrutar na vida, mas pode ser que se eu depender da herança, eu nunca vá desfrutar nada. Sabe por quê? Porque eu só vou poder desfrutar dessa herança quando ele for. Meu pai não vai morrer nunca, eu falo isso pra ele. Você não vai morrer nunca, então eu vou ter que construir as minhas próprias coisas. Se eu quiser desfrutar de uma casa maior, de uma casa melhor, né, de um carro melhor, eu vou ter que construir isso. Eu não posso fazer o que eu achava que eu tinha que fazer, que era cuidar das coisas que meu pai me deu. Não, se eu quero mais da minha vida, se eu quero entregar para as minhas filhas, se eu quero ensinar coisas diferentes para as minhas filhas, se eu quero colocar as minhas filhas em ação, fazer com que elas governem, com que elas busquem, com que elas ousem, eu preciso fazer isso primeiro. Lembra que a gente lidera pelo exemplo? Então, eu é que tenho que resgatar isso dentro de mim. Eu é que tenho que acreditar que eu sou capaz de fazer isso. Sabe por quê? Porque a única pessoa nesse universo que tem governo sobre quem você é Deus. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu cônjuge, não são os seus filhos, que às vezes tem muitos pais que ouvem um monte de besteira de filho, que você fez isso, que você fez aquilo, e aqui eu tô compartilhando com vocês algumas coisas, tô abrindo um lado da minha vida, que talvez se meu pai e minha mãe, né, assistam isso, minha mãe diz que me assiste, né, então ela vai ver, mas ela vai entender o que eu tô falando, porque eu não estou culpando ninguém, não adianta, porque a culpa sabe o que traz? Condenação, e Jesus já perdoou meus pais, já perdoou a mim, já perdoou as pessoas, né, ele já veio para isso, já veio para perdoar. Então aqui eu não tô para achar culpado. Eu tô aqui para ajudar você a ressignificar os lixos que jogaram dentro da sua cabeça,
tá? Então hoje eu quero que você aperte a descarga desse monte de lixo que você absorveu durante toda a sua vida. Aperta a descarga, deixa tudo isso sair de você e preenche isso com o verdadeiro amor, o amor incondicional, que é aquele que vem de Deus, porque você foi sonhada, foi desejada, foi cada detalhe sobre você, cada coisa sobre você. E Deus fez de você uma pessoa perfeita. Ele te entregou dentro daquilo que Ele sonhou para você. Pode ser que você tenha alguma deficiência física, visual, enfim, alguma coisa. Não tem defeitos para Deus em você. Não há nenhum defeito. Ele te fez exatamente como você é. Eu me lembro, teve uma época, sabe, antes da Ana Laura... assim, uma fase da Ana Laura, né, onde ela tava saindo de criança e virando mocinha, assim, né, ainda não tinha virado, mas tava naquela fase, assim, né, delicada da menina, e ela tava muito assustada com o que vinha pela frente, porque ela tava sentindo que algo estava para mudar no corpo dela. E ela começou a querer se revoltar com aquela situação e falar: não, mamãe, não, eu não quero ser menina, olha o que tá acontecendo comigo, eu não sei o que. Eu falei: calma, filha, respira. Você não é um acaso. Você foi sonhada desse jeito, você foi desenhada desse jeito. Você é menina porque Deus te quis assim, Deus te quis desse jeito. Foi assim que Ele sonhou pra você. E aí depois aconteceu e ela entendeu e ela aprendeu a lidar com toda aquela situação. Mas quantas vezes a gente não sabe conduzir os nossos filhos em momentos dos quais eles têm tanta dificuldade com a própria imagem deles, com aquilo que eles nasceram pra ser. Né? Então, quando a gente entende isso, a gente entende o quê? Que existe o mundo real, existe a sua autoimagem, do outro lado existe o seu resultado e aqui existem as suas ações. Se você tiver a sua autoimagem deturpada, se você não identificar quem você é e quem você nasceu para ser de verdade, você vai fazer ações, vai tomar ações que vão te conduzir para resultados que não são os que você deseja. Então, se eu acredito que eu sou uma pessoa que não realiza as coisas, sou uma pessoa que é incapaz, que tem uma voz que é desafinada, que não é capaz de fazer as coisas, você vai alimentando esse tipo de pensamento na sua mente, você vai acreditando nisso, e aí você age de que forma? Frustrada, mal-humorada, desconta as coisas na comida, não consegue resistir aos alimentos que aparecem na frente, não consegue ter autocontrole. E aí qual é o resultado? Engorda. Fica desesperada, mais frustrada. E daí o que acontece? No mundo real, você vê a sua imagem, você fala: não tá legal isso. E aí eu não consigo emagrecer, as coisas pra mim são muito difíceis, eu já tentei de tudo e eu não tô aguentando. Quer saber? Eu vou comer. Aí você age de novo: eu vou comer pra aliviar essa tensão, pra aliviar essa dor, pra aliviar... Só que você nunca é aliviada, porque a comida não alivia dor nenhuma. A comida, ela tem duas funções. A primeira função é te dar energia e a segunda função é te trazer nutrientes. Vai ajudar você a nutrir o seu corpo para as funções básicas que ele precisa fazer. Fora isso, ela não tem outro papel. Não existe um papel. Ai, Amanda, mas a comida é emoção, a gente lembra de coisas, a gente lembra de infâncias. Isso tudo tem relação com o seu lado emocional, mas o seu físico só precisa de comida para te dar energia, para construir ali os seus músculos, o seu coisa e te dar nutrientes, né? Nutrição. É para isso que você precisa comer. Mas quando a gente come pelas nossas emoções, né, a gente busca, a gente encontra um resultado que não é aquele que a gente deseja. Então, o que a gente tem que mudar? O que a gente tem que ressignificar? A nossa autoimagem. Aquilo que a gente enxerga da gente. Aquilo que nós somos e nascemos para ser. Porque as pessoas, elas vão sempre lançar palavras. Tanto as pessoas boas, os sábios, vão lançar palavras boas, quanto os tolos vão lançar palavras do mal também, né? Eles vão lançar, só que cabe a nós pegar essa lança, esse código que a pessoa lança sobre nós e a gente transformar. Eu lembro que uma vez um cara que, assim, tinha essa questão da autoimagem dele muito forte, sabe? Era um cara muito guerreiro, né? Ele sabia para que ele nasceu, ele ressignificou a autoimagem dele e tal.
E um dia, né, ele trabalhava numa empresa e ele era muito assim, muito forte nessa empresa e tal. E um dia houve uma reclamação dele e falaram assim: esse fulano aí pensa que ele é muito maior do que essa empresa. E ele: opa, olha só, peguei o código, eu não penso, eu sou muito maior do que essa empresa. E nós somos muito maiores do que qualquer empresa, porque nós somos seres humanos. Quem criou as empresas? Foram os seres humanos, então nós somos maiores, é por isso que a gente não pode se rebaixar, sabe? É por isso que a gente não pode aceitar as lanças que vêm contra a gente, né? Então quando alguém lança alguma coisa, você pega aquela lança e leva para o outro lado. Por quê? Porque se a sua autoimagem, ela estiver forte, você vai governar sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque a verdade não precisa de defesa. A verdade é a própria verdade. Ela não precisa de defesa. Tá fazendo sentido pra vocês? Dá um joinha aí pra mim que eu vou entrar aqui nos finalmente da live agora. Então vamos lá. Para que a gente possa, né, ressignificar a nossa imagem, né? Imagina você como um espelho limpo. Você nasceu assim. Você nasceu como um espelho limpo. É muito fácil de você perceber isso. Olha para um bebê. É assim, sério, só se tiver um coração muito duro para não se emocionar, para não se encantar, para não ficar assim, né? Ai, até respira fundo quando olha para um nenê. Né, Carlinha? Lembra a gente lá cuidando dos nenês? Lembra, Carol? A gente cuidando dos nenéns, eu lembro assim na minha faculdade, a gente cuidando dos nenéns. E é isso, o neném é um espelho limpo. Você já foi um neném assim, você veio para Deus como um espelho limpo. Ele colocou você no mundo refletindo a imagem e semelhança dele. É assim que você é. Mas aí ao longo da sua vida vão jogando barro no seu espelho e vai grudando aquele barro e vai tapando aquele brilho, né? Eu por muito tempo coloquei o meu brilho, meu espelho ele estava forrado de barro. Eu nem me enxergava. Quando você olha para um espelho que está cheio de barro, o que ele reflete? Reflete uma imagem clara, uma imagem limpa? Não, é impossível. Você não consegue olhar quem você é através de um espelho sujo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa tirar esse barro desse espelho, porque atrás desse barro tem a imagem e semelhança do Criador, que é você. E que você governa sobre todas as coisas. Você tem domínio da comida, você tem domínio dos seus pensamentos, você domina as suas decisões, você domina aquilo que você deseja dominar. Você tem esse poder, Deus te deu esse poder está dentro da sua mente. Ele deu para você uma mente sábia, pura. Tanto é que você pode ver como os bebês, eles não têm amarras, eles não têm trava, não tem nenhuma trava. O bebê, ele vai, ele desbrava, ele se arrisca. Agora eu tenho observado muito a Lala, né? E assim, nós adultos aqui vamos colocando os limites para elas, né? A Lala agora, ela ouve uma musiquinha que fala assim: um macaquinho pulava na cama, um caiu e se machucou. A Rafa ligou pro médico e o médico disse: nada de macaco pulando no colchão. E aí ela quer o quê? Pular no colchão. Então a gente tem que ficar atento toda hora, sabe? E eu não, sai daí, menina, para de pular. Não falo isso de jeito nenhum. Eu vou lá, fico ali por perto dela, e eu, vai lá, vamos pular aqui no chão, ó filha, vamos pular aqui no chão. Mas não, o macaco pula na cama. Então ela tem que subir em alguma coisa para pular. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o barro que às vezes a gente joga no espelho do outro ou que a gente deixa grudar no nosso espelho. E hoje eu quero ajudar você a limpar esse barro para você enxergar o reflexo desse espelho. Esse espelho limpo, esse espelho lindo, esse espelho cheio de propriedade, cheio de dons, talentos e ajudar você a resgatar quem você é. Primeira coisa, você tem domínio sobre o seu pensamento. Você tem domínio sobre o seu pensamento. E como que a gente faz então, Amanda, para conseguir dominar os nossos pensamentos? Como que eu faço para limpar esse espelho, né? Então, a primeira coisa é você entender que a mudança, ela começa
na sua percepção, naquilo que você absorve. Lembra que eu falei que as flechas do mal entram em você através das coisas que você ouve, das coisas que você vê, do ambiente onde você está inserido muitas vezes? Então, primeiro a gente tem que melhorar aquilo que a gente ouve, né? Aquilo que a gente vê, o ambiente que a gente frequenta. Isso tudo precisa estar coerente com quem você é. E quem você é? Quem você é? Coloca aí pra mim, Carlinha. Quem você é? Marcinha, quem você é? Chegou aqui agora, vou ver se a Marcinha já sabe. Regiane, quem você é? Salete, Susan, quem você é? Coloca aqui pra mim, quem você é? E esses ambientes, isso que você tá vendo, que você tá escutando, reflete quem você é de verdade, reforça o seu comportamento positivo a respeito de você mesma. Então, a primeira mudança que tem que ser feita é a partir daquilo que entra pelo seu ouvido. As músicas que você ouve, as coisas que você assiste, os livros que você lê, o jornal que você tem que deixar de ver urgente, né? Tudo isso pode ir alterando a sua autoimagem. Quando você faz um trabalho mental mesmo, sabe? Onde você procura ler livros que vão fortalecer a sua mente, que vão blindar o seu pensamento. Se você não sabe por onde começar, começa lendo a Bíblia. Todo dia um pedacinho da Bíblia. Todo dia, porque ali é um manual vivo. A Bíblia fala com você aquilo que você precisa ouvir naquele momento. Pega uma Bíblia que tem uma linguagem mais simples, para que você possa perceber, para que você possa entender, sabe? E pede para Deus ir te dando essa clareza cada vez mais de quem você é, porque quando você resgata a sua identidade, de verdade, gente, sério, você fica imparável. Você fica imparável. Então, depois que você fez esse exercício, né, de listar aí coisas das quais você tem ouvido e pensado e trazer a sua mente para ambientes que são ambientes que combinam com aquilo que você é e aquilo que você deseja ser, você precisa criar uma imagem a seu respeito. Talvez a imagem que você tem hoje não é a imagem que você nasceu para ser. Então, você tem que desenhar essa imagem. Quem é a Carla numa nova vida? Quem é a Marcinha numa nova vida? Lá, a Marcinha escreveu: eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu escolho ambientes que estejam de acordo com o que eu acredito. Muito bem, Marcinha. E eu fico feliz por você ter escolhido vir com a gente também. Eu sou enfermeira obstetra poderosa, sou muito boa, embora algumas pessoas às vezes desmereçam isso, mas eu amo o que eu faço com amor. Uma vez escutei de uma paciente que eu sou luz, sou amor. É exatamente. Sabe por quê, Carlinha? Sabe o que você é em primeiro lugar? E foi isso que essa paciente viu em você? Você é imagem e semelhança de Deus. Você é filha amada de Deus. E Deus só pode refletir em alguém se o espelho dela estiver limpo. Se a autoimagem dela estiver clara. Então, a gente não consegue refletir na vida de outra pessoa, ser luz na vida de outra pessoa, se a gente estiver com o nosso espelho sujo de barro. A gente precisa limpar esse espelho, resgatar a nossa autoimagem e ter confiança, segurança. E pode vir as críticas, pode falar que eu sou ruim, pode falar o que quiser, que eu não estou nesse mundo para agradar ninguém. Eu estou nesse mundo para transformar a vida das pessoas. E que se às vezes, para transformar a sua vida, eu tenho que ser um pouco dura para falar algumas realidades, que se assim seja, porque nós estamos nesse mundo para fazer a diferença nesse mundo, para fazer a diferença na vida das pessoas. Nós não estamos aqui para agradar ninguém. Amém? Amém. Olha, eu já com a live de emagrecimento já, joia. Então vamos lá, gente. Vamos lá, porque gente, é um negócio assim tão gostoso, sabe? Tão vivo assim dentro de mim, porque depois que eu entendi isso, meu filho, nenhuma, pode falar o que for, que você quiser falar, não tem problema. Eu tô blindada, porque eu resgatei a minha autoimagem e a minha identidade, aquilo que eu sou. Eu espero que cada um de vocês tenha acesso a isso também. E não se importem mais com aquilo que vão falar de você, certo? Eu, como você, larguei um concurso público, ó lá. Eu me lembro, você tava em Vinhedo, Valinhos, né? Qualquer coisa assim. Pra ser aquilo que você foi chamada pra ser, né? Pra cumprir a sua missão aqui na Terra. Esse também era um dos meus sonhos, enfermeira obstetra. Mas ficou porque agora o rumo foi outro, né? Que Deus me chamou para outra coisa, na verdade. Mas enfim, olha lá então, o que nós vamos fazer agora? Imagina a sua vida como se fosse um quadro, né?
Dentro desse quadro, uma roda assim, né? A gente tem vários pontos na nossa vida que a gente precisa olhar para eles, para a gente ressignificar essa imagem sobre nós mesmos, tá? Eu tô chorando de tudo só. Tão linda, gente. Maravilhosa. Tô tão feliz que você tá aqui, viu, minha amiga? Saudades demais. Ai, a gente viu uma época tão boa, né? A gente fez tanta coisa junto, gente. Foi muito bom. Então, o que eu vou pedir pra você? Eu vou pedir pra você pegar uma folha, se você não tem. Depois você vai voltar agora no finalzinho dessa live pra você fazer essas anotações, porque eu tenho certeza que esse exercício aqui vai colocar você em ação e para que você também possa ressignificar aquilo que você porque uma vez que você tem consciência de que você nasceu para ser filho amado, herdeiro de todas as coisas, para ser amado, governar sobre todas as coisas, para você ser salvo, para você ser reinante, para você ser próspero, para você ser resistente, verdadeiro, para você ser saudável. Você nasceu para ser saudável. É saúde que você precisa, é disso que você precisa. Você não precisa de comida para afogar as suas lamentações, as suas dificuldades, as suas emoções. Quanto mais você focar na sua saúde, mais você vai conseguir livrar dos seus vícios emocionais, certo? Então vamos lá, você vai pegar então uma folha e você vai dividir, vai colocar 7 quadrinhos assim, ó. 7 quadros, pode colocar desse jeito assim. Nesses 7 quadros vão representar cada área da sua vida, certo? Então, a primeira área, e essa daqui tem que estar assim, que tem a ver com a autoimagem, então ela tem que estar assim, muito forte aí pra você, depois de toda essa live, de tudo isso que a gente conversou aqui, que é como você se vê. Pode escrever aí, como eu me vejo. É o primeiro quadro da sua vida. Aí, o que você vai fazer? Você vai dar um nome para isso. Eu me vejo como governante, eu me vejo poderosa, eu me vejo herdeira, eu me vejo amada. Como você se vê? Quem é você? Como você se enxerga, tá bom? Você vai dar um nome para isso e você vai dar uma nota para essa área da sua vida. Então, qual é a nota que você dá para você sobre a área de como você se vê? Pode ser que hoje a sua nota esteja baixa, porque você precisa ressignificar a sua autoimagem, mas a partir desse exercício e de tudo que a gente falou aqui na live, eu tenho certeza que você vai ressignificar tudo isso e logo a sua nota também vai aumentar. Então, coloca um nome para isso e coloca uma nota para isso. O segundo ponto é a parte financeira. Você vai colocar um nome para essa área da sua vida. Então, sei lá, eu sou... fala aí, o que você é na área financeira? Vamos ver. Eu sou próspera. Pronto, eu sou abundante, eu sou próspera na área financeira. Você escreve aí e dá uma nota para você. Quais são a nota que você vai dar? É a nota baseada naquilo que você precisa melhorar, naquela área que você colocou, tá bom? Mas você já coloca um nome para essa área da sua vida. Depois você vai colocar outra área, que é família, multiplicador. Olha lá, o Leandro é multiplicador. No outro quadro, você vai colocar família. Dá um nome para esse quadro. Qual é o quadro da família? Amor, harmonia, resistência. Família, o que você coloca aí, Lê? Vai pondo aí seus nomes para mim, pra você participar comigo aqui da live. E você vai dar uma nota para essa área da vida. Depois o quarto, saúde. Saúde, uma outra área da sua vida. Isso daqui não tá por ordem hierárquica, tá? Porque o dinheiro não vem antes da família, tá? Inclusive a família vem, né, bem antes. Mas como você se vê é sim a primeira coisa, tá? Porque como você se vê é fundamental para depois você ter prosperidade financeira, ter uma família abundante, ter saúde, ter o seu lado emocional, né, controlado, enfim. Então, a saúde é o quarto, você deu reinado. Emocional, qual é o nome da sua vida emocional e qual é a nota que você dá para ela? O sexto é espiritual, qual é o nome da sua vida espiritual e qual é a nota que você dá para ela? E sétimo é o desfrute. Qual é o nome da sua vida
de desfrute e qual é a nota que você dá para ela. Aí você vai ver. A Renata é família, boa. Então você vai ver dentro dessas 7 áreas da sua vida, que é como você se vê, ou seja, a sua autoimagem. 2 é a parte financeira, 3 a família, 4 saúde emocional, espiritual e desfrute. Você vai dar um nome para todas essas áreas e vai colocar uma nota. E dentro dessas áreas você vai escolher 3 áreas que você mais precisa melhorar, o que você quer dar foco nesse momento, e você vai colocar uma ação para cada área que você vai fazer para melhorar essa área. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma área aqui que eu tô aqui é a espiritual. Então, eu preciso melhorar essa questão da minha espiritualidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar uma palavra, eu vou ler a Bíblia, eu vou ouvir alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa para me aproximar de Deus. Eu vou orar para Deus, né? Que isso é de qualquer religião, eu vou orar para Deus. E nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando aqui do Criador, e todas as religiões acreditam no mesmo Criador, né? Então, nós estamos falando realmente de quem nos criou, certo? Então, em relação à espiritualidade, fala uma ação. Eu vou orar todos os dias de manhã, ou eu vou orar todos os dias antes de dormir, tá? Isso é uma ação. Depois a saúde, né? Aquilo que te governa. Hoje eu falei lá no grupo de acompanhamento do desafio de 21 dias para as meninas. Aquilo que te governa é o que tá te engordando, é o seu senhor, né? Então, o que te governa em relação à sua saúde? É o pão? É o bolo? É a massa? É o sedentarismo? O que tá te governando? E aí você escolhe uma coisa para você fazer de mudança. Então, se é o sedentarismo, por exemplo, eu vou fazer uma ativação física por 21 dias com o Leandro e com a Amanda, aí depois eu vou continuar. Todo dia, 15 minutos, eu vou fazer essa ativação física, tá? Então, você vai fazer isso com 3 áreas da sua vida. Vai pegar 3 áreas e vai colocar uma tarefa, uma ação que você vai fazer para cada uma dessas áreas. Posso contar com vocês? Para a gente ressignificar tudo isso dentro de vocês. Quando vocês estiverem assim, querendo desanimar, cair numa tentação, né? Fazer algo que vai te afastar da imagem da qual você nasceu para ser, eu vou te propor uma âncora. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu pulso assim, ó, e vai dar um apertão nele. Porque esse apertão é como se parasse ali a sua circulação, ele vai fazer com que você tome um tranco ali e aí, ó, mude o seu foco, certo? Não todas as vezes que você quiser, né, fazer alguma coisa que tá indo contra aquilo que você acredita sobre você mesma, você tá ouvindo o que as pessoas estão falando, tá absorvendo aquilo que estão falando a seu respeito, tá colocando lixo para dentro da sua mente, você vai dar aquele apertãozinho aqui e fala, não anda. Aí você, ó, muda o foco. Certo? Então é isso, gente. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que tenha feito sentido isso para vocês, né? Que o mais importante é a gente ressignificar a nossa autoimagem e a gente saber quem nós somos e o que nós nascemos para ser, certo? Dentro de você tem dons e talentos e Deus já colocou em você toda a capacidade da qual você precisa. E talvez a única coisa que você precise ainda é buscar sabedoria. Busca sabedoria nas suas orações, busca sabedoria em Deus, que eu tenho certeza que Ele vai te dar os passos dos quais você precisa para alcançar os resultados que você deseja. Tá bom, lindos? Adorei, viu? Tudo junto, né, Carlinha? Tem que mexer em todas as áreas aí, então. Mas escolhe 3 que são mais importantes nesse momento para você, tá? Porque se a gente coloca muita coisa, a gente não consegue sair do lugar. A gente fica com tantas decisões para tomar, o cérebro não quer sair do conforto, né? Ele quer ficar na zona de conforto. E pra gente poder tomar um passo, o simples passo de decidir orar, de decidir fazer uma ativação física, de decidir não comer aquele alimento que tá te governando, faz com que você saia da sua zona de conforto, né? E isso daí é tudo que o seu cérebro não quer, porque ou o seu cérebro ele se paralisa, ou seja, quando alguém lança uma seta do mal,
Você para e fica, você faz até assim, ó. E paralisa. Às vezes você paralisa por anos. Fica anos paralisado naquilo, né? Com aquele trauma, com aquilo que foi lançado, com aquele bloqueio. Ou você faz alguma coisa para fugir da dor, ou para ter prazer. E geralmente é isso que a gente faz com a comida, né? A gente busca o prazer imediato na comida. E aí a gente, claro, acaba tendo um resultado muito desafiador na nossa saúde. Certo? Então, que a gente possa colocar 3 atividades aí só pra gente se movimentar, perceber que a gente tá dando um passo e saindo da nossa zona de conforto e expandindo o nosso cérebro, ressignificando a nossa autoimagem. Tá bom, queridos? Foi um prazer estar com vocês, então, e a gente se vê na próxima live. Beijinho!